Eu conheci o Depp, na verdade, na segunda semana de aula, porque ele não foi na primeira. Ele era depois do carnaval, ele já emendou o início das aulas enfim, com as férias dele. A memória mais forte que eu tenho assim dele é toda manhã ele saindo do elevador e cantando pagode, tipo o Thiaguinho, que ele amava, chegava lá rindo, e aí galera, não sei o que, e ele nunca deixava a gente ir pra aula, nunca, porque ele era desses. E cara, esse é o que eu mais lembro dele, assim, dele rindo, dele fazendo piada. Não tinha uma hora que ele tava triste, então acho que essa é a maior e melhor lembrança que eu tenho dele. Ele ficou com a minha irmã há 3 anos, eu tinha 14, foi de uns 11 para 14 anos. E o Vitão, ele gostava de me tirar do sério. O prazer dele era me irritar, bagunçar meu cabelo, falar que eu era a cunhadinha preferida dele. Eu ficava muito tempo grudado com ele, assim, tipo, o dia inteiro praticamente. Quando tinha treino era, velho, sei lá, 20 horas do dia, 18 horas do dia, mano, junto. Ele pegou o metrô logo depois do trabalho e miou o treino, eu também miei, tinha trabalho pra entregar e acabou que nem na casa dele ele acabou chegando naquele dia lá. E no dia a gente teve um treino aqui na própria faculdade. E o treino foi no primeiro horário. E eu fiquei pensando depois, se o treino fosse no segundo horário, talvez nada disso tivesse acontecido. Ou enfim, se ele viesse atrasado no treino, ou se ele não tivesse trabalhado naquele dia, enfim. Aí são a nossa cabeça que começa a fazer todos esses tipos de pergunta, né? Eu, particularmente, demorei muito para entender tudo que aconteceu, assim. E eu dormia, ainda estava meio doente na época. Fui no médico, cheguei no médico antes do velório. Cheguei no velório e ainda não estava entendendo o que estava acontecendo. Faltava um ali, a gente estava num grupo reunido e estava faltando alguém. E eu não conseguia entender. A gente se aproximou também porque ele era santista e eu sou santista. E ele não tirava esse jaco, ele vinha pra Casper com a mochila e com esse moletom. E aí, depois que tudo aconteceu, a gente estava numa passeata, os pais dele me chamaram, pediram para dar uma passada na casa dele. E aí eu fui e aí eles me entregaram o jaco dele e uma touquinha também do Santos. Fica guardado, eu não uso, peguei para vir aqui hoje, mas tá guardado como uma coisa muito especial que eu tenho dele. E a gente entrou no jogo, eu e o Renatão, com a faixa, e aí, tipo, fez 1 minuto de silêncio e, meu, sei lá, não sei nem explicar o que eu senti na hora. Foi muito foda, que eu vi a arquibancada inteira da Casper, tipo, todo mundo quieto, assim, uma galera na grade, assim, tipo, sem acreditar mesmo no que estava acontecendo. Foi muito emocionante, assim, pra mim, estar ali, que era amiga dele, participar disso. Foi foda, assim, como MP, acho que foi o melhor momento, assim, pra mim. Foi muito legal, assim, participar disso. Foi muito triste, muito difícil de aceitar. Ele era uma pessoa que estava em casa todo dia, mas quando eu entrei na Casper, pareceu que me deu uma sensação melhor de sentir que ele estava mais presente. Era um lugar que eu sentia que ele estava perto, os amigos dele estavam perto, então parecia que ele estava aqui ainda. Então acho que eu me senti um pouco melhor quando eu entrei na faculdade. E uma coisa, sei lá, que eu senti muito na época é que a Casper se uniu muito quando aconteceu. E todo mundo se uniu para uma proposta, uma causa, né, de ganhar o Juca por ele. E foi algo muito sinistro, assim. E acabou que aquele ano a gente ganhou ainda, foi campeão geral. Então foi bem pra ele, assim, foi bem especial na época esse título que rolou. Esses momentos eram só momentos felizes. Eu não lembro de uma briga que eu tive com ele, uma discussão, de um xingamento. A gente nunca teve isso, por exemplo. Então, realmente, são só coisas boas que eu lembro dele. Até exame a gente pegou junto aqui na faculdade. Todo lugar, não interessa onde a gente esteja, a gente lembra. Tipo, todo dia 9, assim, é diferente, assim. E agora mesmo que, tipo, sei lá, todo mundo saiu da faculdade, vida que segue, e trabalho e vida de gente grande. Mesmo assim, é muito difícil lembrar da época de faculdade e saber que teve um final que faltava você, que você não estava aqui com a gente. Óbvio, já se passaram 5 anos,
a rotina, você acaba seguindo sua vida, mas às vezes a gente se pega, tipo, pensando, porra, imagina se ele estivesse aqui, imagina o que ele falaria agora. Eu sinto que ele nunca vai se afastar, porque era uma coisa que fazia muito bem a ele. Os pais dele sempre disseram, e ainda nos dizem, que era o momento mais feliz dos dias dele, era quando ele estava na aula, ele queria estar toda hora aqui. Então ele faz muita falta e ao mesmo tempo está muito presente.